Meus amigos, muito bom dia a todos. Que nosso Pai de infinita bondade nos envolva com a sua santa e divina paz. E aproveitamos para mais uma vez congratular aqueles que no plano físico tiveram a honra de, sendo co-criadores com a divindade, receber de volta os nossos companheiros do mundo espiritual para as experiências nesse planeta. Que Jesus nos abençoe, que hoje essas reflexões sejam consoladoras e elucidativas para todos nós. Desde criança, ele se acostumara a ver pessoas estranhas, alguns completamente desconhecidas da sua infantilidade, da sua situação pueril, outras, antigos membros de família, como até a sua própria avó materna. Era uma mediunidade um tanto quanto tumultuada, completamente incompreendida. Nascido no interior do século XX, na cidade de Feira de Santana, provindo de uma família muito religiosa, ver espíritos era considerado coisa do demônio. E porventura ele teria algum problema, quem sabe até uma loucura, que atrapalharia o seu desenvolvimento e a sua vida na fase adulta. Mas a sua mãe, que tinha uma profunda sensibilidade, percebia que ele era especial. E de fato, ele cresce, opta por não se consorciar com ninguém e escolhe como a sua própria família a fraternidade universal. A família de todos aqueles desamparados, desafortunados que lhe batiam a porta. E hoje coleciona nada menos do que 600 filhos e mais de 200 netos. Nenhum deles gerado pelos seus próprios patrimônios biológicos, mas todos eles filhos legítimos do seu coração. Divaldo Franco tem uma história que nos emociona. A sua paternidade e o amor desvelado com que ele recebeu todos os órfãos que lhe bateram a porta é de emocionar, não necessariamente por ele ser espírita, mas sobretudo por ele exercer essa fraternidade que vai além das portas de um templo sagrado. E, em especial hoje, nós queremos trazer uma história, um recorte dessa grande obra de vida que ele soube erigir à custa do seu sacrifício pessoal e das renúncias silenciosas que ele mesmo fez. Até por volta dos seus 30, 40 anos, ele sofria uma obsessão pertinaz. Disse sofria, mas efetivamente nós sabemos que os casos obsessivos mais dolorosos, não raras vezes, é um relacionamento conturbado que nós mesmos cultivamos com outras criaturas. Porque em verdade nós não somos nem vítimas nem algozes de ninguém. Nós nos ligamos por laços de afetividade que podem ser mais ou menos saudáveis, a depender da nossa habilidade de amar. Mas ele conseguia abraçar e acolher aquele que carinhosamente chamava de o máscara de ferro, como ele mesmo diz, como seu fiscal. Porque todas as vezes que ele se sentia tentado a deslizar moralmente e a fazer com que a sua irritação tomasse proporções desastrosas, lembrava-se que o máscara de ferro estava à espreita, o observando. E se ele descuidasse da sua vibração, poderia entrar na mesma faixa. E, portanto, a influência desse espírito poderia ser ainda mais dolorosa. E assim, de certa forma, ele se mantinha na linha, tendo para com esse irmão um vínculo como professor e aluno. Mas chega um determinado momento que o próprio Máscara de Ferro, assim intitulado porque, vai dizer Divaldo, ele tinha um semblante impassível, nem chorava, nem sorria, não mostrava nenhum tipo de expressão e dizia odiá-lo, parecia mesmo ser dotado de uma máscara. E chega um momento que ele diz: Divaldo, eu te odeio. E por mais que você pareça fazer a caridade e seja tão amoroso para com os outros, você não consegue me convencer. Eu vou matá-lo, eu vou trazê-lo para o mundo espiritual, eu vou torturá-lo até o fim dos seus dias. Oh, meu irmão, dizia ele,
Por que perder tanto tempo com esse azedume e essa infelicidade? Pois vou te dizer uma coisa, te vencerei pelo cansaço. Te vencerei pela minha paciência. Porque no fundo eu te amo e até gosto de você. Que pena que você também não gosta de mim. E aí o Máscara de Ferro lhe redargue: eu te deixarei em paz por algum tempo, porque talvez sem as minhas vistas seja mais fácil te pegar num momento de vacilação. Mas não esqueça de mim, porque estarei de volta. E efetivamente o Máscara de Ferro dele se afastou. Divaldo, como nunca antes, experimentou verdadeiros dias de paz. E diz ele, até sentiu falta daquele juiz clamoroso, inclemente, na perseguição em relação a ele. Até que um dia, uma senhora paupérrima, com uma criança recém-nascida nos braços, desnutrida, feia que doía, chega às portas da mansão do caminho, quase desesperada, rosto em desalinho, roupas em frangalhos, sem dormir, sem comer, fazia muitos dias. Divaldo, eu vim bater-te a porta porque sei que você aqui ajuda aqueles que estão desamparados da sorte. Toma minha filha nas suas mãos, porque do meu seio já não sai mais leite para alimentá-lo. Eu tenho fervido aquelas folhas de marmita que eu tenho encontrado no lixo e tenho feito uma sopa de papelão e gordura para que minha filha não pereça nos meus braços. E eu sei que isso não é amor. Por isso eu te entrego minha filha, não que eu não a ame, mas por muito amá-la. Porque eu sei que você tem condições melhores de fazer com que ela tenha alguma esperança de sobrevida. Divaldo olha para aquela criança. Pode deixar, minha irmã. Nós vamos procurar um bom lugar para ela aqui. Já tinha dezenas de filhos e vai se direcionando até a casa onde existia uma enfermaria para dar os primeiros cuidados e decidir em qual lar alocaria aquela criança. Quando de repente, no trajeto para sua casa, ele percebe uma mão pesarosa no seu ombro e quando vira-se para trás, era o Máscara de Ferro. O que você pensa que irá fazer com essa criança que está nos seus braços? Vou amá-la. A mãe acabou de chegar aqui às portas da mansão do caminho. Eu vou cuidar dela, como cuido de todos os meus filhos, porque a partir de agora, ela é também a minha filha do coração. Você jura para mim que promete amá-la? Ué, não estou entendendo tanta preocupação. Lógico que sim, mas dê-me um tempo. Preciso conviver com ela, ver os seus gracejos. Essa relação de vínculo e afetividade é só com o tempo. Pois se você amá-la, eu também te amarei, porque essa que está nos seus braços é a reencarnação da minha mãe. Agora eu conseguirei me convencer, porque se você for capaz de superar esse ódio milenar que nos acorrenta e nos agrilhoa, depositando essas dádivas de amor sobre essa, a quem eu sou muito caro, a quem eu devo muito desde muitas existências, agora você irá me convencer. E assim, Divaldo acolhe essa criança, que hoje já é uma mulher, e é interessante como Deus oferece essas circunstâncias aparentemente sem uma grande razão de ser, mas oferecendo essa oportunidade de nós resolvermos conflitos que vamos agasalhando e desenvolvendo ao longo dos tempos. Os órfãos que chegam às nossas mãos, através desses caminhos inesperados da vida, muitas vezes são espíritos aos quais nós somos muito caros e que devemos muito. E é por isso que, independente se nós ainda temos pais vivos ou se temos efetivamente os nossos filhos gerados a partir de nós mesmos, para todo e aquele que nós consideremos o nosso próximo e com o qual nós nos encontremos nos nossos caminhos da vida, poderemos desvelar o nosso amor para o cuidado e para a proteção, porque foi assim que Jesus nos disse: quando fizerdes a cada um destes pequeninos, lembrai-vos que é a mim mesmo que fazeis. Por isso nós precisamos entender que a nossa capacidade de amar é infinita
mas que nenhum de nós foi preparado ou educado para ser o pai ou a mãe perfeitos. Paternidade e maternidade é um dom que a gente vai aprendendo ao longo das próprias experiências, acertando e errando, porque nenhum de nós somos infalíveis e, portanto, às vezes, com a própria experiência, vamos aprendendo aquilo que nós deveremos repetir e aquilo que nós não deveremos fazer mais. E acima de tudo isso, o Pai nosso, o Pai de todos nós, o Pai de infinita bondade, ainda que nós passemos pela experiência dolorosa da orfandade, nos vê, nos ampara com a sua divina misericórdia e infinito amor. E todas as vezes que nós nos sentimos sozinhos, basta que enderecemos o nosso pensamento ao alto, no sentimento de adoração a esse Pai divino, que receberemos a consolação, seja através dos emissários do bem, dos benfeitores espirituais, como o próprio Bezerra de Menezes, que visa nos dar esse amparo que precisamos, seja através dos sireneus que ele coloca nos caminhos nossos, com o objetivo de que nós recebamos essa sustentação adicional para levar a nossa cruz até o fim. O Pai de todos nós entregou-nos o seu primogênito, o seu Filho amado, que desceu aos umbrais da terra para nos ensinar a redenção das criaturas e o amor infinito, o amor sublime. E Jesus, por sua vez, entregou-nos os filhos do Calvário, aqueles desamparados que aparecem no nosso caminho, para que nós também possamos ampará-los, protegê-los e dar-lhes amor. E há uma parte especial da história do Cristo que trago para hoje, para as nossas reflexões, porque acredito que, além de infindável beleza, nos traz um ensinamento muito profundo. Quando Maria e José levam Jesus ao templo para a apresentação de acordo com o que mandava a lei de Moisés. Ele era apenas uma criança feliz, risonha, que espraiava o seu magnetismo irresistível desde sempre. E um homem que era considerado um homem justo e piedoso, que estava no templo, de nome Simeão, ao ver aquele rebento, conseguiu identificar que era ali o Messias, o Salvador, o Redentor de toda a terra. Ele havia tido uma revelação de que não morreria antes de ver o Cristo. E quando se surpreende com a figura infantil de Jesus, diz: agora, Senhor, podeis despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram a salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo de Israel. Maria e José não entendiam aquelas palavras profundas, sabiam que Jesus era especial, mas ainda não tinham ideia da sua missão para com o planeta e para com toda a humanidade. Embevecidos por aquelas palavras de estímulo, começam a perceber que muitas vezes os filhos são também os nossos professores, mas isso não significa que eles não precisem da nossa orientação. É por isso que, para os pais, há um dever tão honroso de amparar e educar moralmente as nossas crianças, porque aqueles que nos chegam nessa posição de filhos têm muito a aprender. Vai dizer Emmanuel na obra Pensamento e Vida, comparando os filhos a uma câmera fotográfica, que a alma, as tessituras sutis da alma das crianças são como as diretivas, as objetivas, as lentes de uma câmera fotográfica, onde elas são marcadas de forma indelével, não apenas pelas nossas palavras, mas sobretudo pelo nosso exemplo, que fixam-se como se fosse uma imagem magnética das nossas ações e que ficam para sempre. Por isso é tão nobre a paternidade e a maternidade. Os exemplos que nós damos para estes pequenos que chegam às nossas mãos, sejamos ou não os progenitores,
porque às vezes a vida coloca nas nossas mãos como responsáveis por crianças que não foram originadas de nós mesmos e que são também os nossos filhos, como no caso de Divaldo. Mas nós que somos falíveis, nem sempre saberemos fazer exatamente aquilo que é preciso ou que é mais correto. Nós também vamos aprendendo nessa doce escola de amar, ensinando e aprendendo com os nossos filhos, mas sem esquecer que eles precisam do nosso direcionamento, que nós não somos parceiros dos nossos filhos, embora a relação de amizade, de confiança mútua precise ser estabelecida. Há uma hierarquia que precisa ser respeitada. E é por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do honrai pai e mãe, vai dizer que os filhos precisam exercer para com seus pais uma piedade ainda mais honrosa do que para com um estranho na rua, a piedade filial. Cobrir os pais não apenas com a obediência, que é obrigação, mas também com as pequenas doçuras e amabilidades do supérfluo, para paparicar os seus pais enquanto nós estamos no caminho, porque a dívida de gratidão que um filho tem em relação a um pai é impagável, ainda que nós também sejamos pais e retribuamos isso para com os nossos filhos. Os nossos pais nos deram a vida, nos deram a oportunidade de estar aqui neste planeta, tendo as nossas próprias experiências, e só por conta disso nós já devemos uma dívida enorme para com eles. Não obstante o tipo de experiência que essa educação nos causou, porque os nossos pais também tiveram pais e foram marcados por uma educação mais ou menos amorosa, mais ou menos repressora. E por isso o exercício do perdão, sobretudo nesses laços tão íntimos de afeto, é tão desafiador, mas também tão importante. Em geral, a nossa sociedade coloca os pais como heróis, como infalíveis, mas nós somos humanos. E pense que exigência grande é para o pai que nunca pode ser flagrado em erro. De nós pode dizer que nunca errou, sobretudo na educação dos nossos filhos, em que, afetados por esse sentimento de amor, justamente querendo acertar, é quando nós mais nos equivocamos. Então que possamos, sobretudo, perdoar e entender que nenhum de nós dá aquilo que não tem. Nenhum de nós pode amar se ainda não aprendeu esse doce exercício. Recebamos com gratidão e reconhecimento essas dádivas que nos chegam e devolvamos para a vida, para os nossos filhos e para os nossos pais, aquilo que de melhor haja nas nossas próprias conquistas. E foi assim que Deus, dando o seu primogênito, dando o seu Filho único para a humanidade, o Filho do homem, nos mostra o modelo e guia. Porque é interessante, no título que nos serve de tema, há uma exortação: Pai, dai à criança o guia, ao órfão o pai. E que somos nós, se não crianças? Que somos nós, se não ainda experimentando as primeiras fases do desenvolvimento espiritual? Como a própria Joana de Ângeles vai dizer, nós somos ainda crianças espirituais, necessitando deste modelo e guia para nos dizer qual o caminho reto, qual o caminho, a verdade e a vida. E amparados sobre esses braços amorosos que nos dão a consolação e a ressignificação pelas nossas existências, é que nós temos aqui um modelo indefectível para seguir cada vez mais felizes e concordantes com a lei divina. Mas está no nosso querer. Sermos filhos insubordinados e desobedientes, não aceitando as correções que muitas vezes o Pai de amor nos dá a fim de nos educar. Ou entendermos os sublimes desígnios divinos ao nosso respeito e aceitar muitas vezes aquela dor que nos magoa, que nos maltrata e que nos martiriza, mas que nos fará fortes se nós conseguirmos extrair dali as lições preciosas para a nossa própria existência. E foi o próprio Cristo que mais tarde, já quase se despedindo entre os seus apóstolos, quando promete rogar ao Pai o envio de um Consolador,
que ficará para sempre conosco, que diz: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E a esse momento cumpre nos questionar: será que efetivamente algum dia o Cristo se despediu de nós? Nós recebemos essa psicosfera diamantina, essas vibrações cariciosas da sua doce presença que vê todas as nossas dores, que nos sustenta através da nossa fé, que nos estimula para que nós, envolvidos e engajados com a prática do bem, possamos repartir esses dons, essas conquistas que nós angariamos ao longo do tempo. Que junto com aqueles que mourejam conosco, que estão na figura de filhos, de cônjuge ou até numa relação de amizade, das nossas relações interpessoais, colocam essas criaturas junto ao nosso caminho para que nós possamos caminhar lado a lado rumo ao Pai. Mas às vezes nós adoecemos as nossas relações. Criamos relações tempestuosas em que precisamos colocar-nos impositivamente em relação aos outros. Aquele que me ama não pode discordar das minhas próprias convicções, não pode pensar pela sua própria cabeça. E se algum dia decidir refazer a sua própria vida longe de mim, eu não permito, porque o outro é a minha propriedade. Que espécie de amor é esse? Que espécie de amor é esse que reprime, que impede que o outro tenha o exercício da sua independência e liberdade, o livre-arbítrio conferido pelo próprio Pai, que não usa de violência para com nenhuma das suas criaturas? Qual tipo de relacionamento que nós temos estabelecido com os nossos irmãos? Nós, que ainda somos aprendizes em termos de amor, é justamente nesse laboratório das relações humanas que vamos crescendo e desenvolvendo a tão sonhada maturidade psicológica. E é por isso que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 383, vai perguntar sobre a utilidade da infância. Se o espírito imortal é um ser milenar, que coleciona diversas reencarnações, qual a utilidade de temporariamente passar por essa experiência pueril em que ele pode ser mais impactado e impregnado das vibrações dos seus pais para voltar a aprender? Não seria mais interessante que nós vivêssemos apenas a fase adulta, aproveitando todos os nossos potenciais cognitivos e emocionais? E os espíritos vão dizer: é porque quando criança, o ser torna-se mais acessível às impressões para o seu adiantamento, para o qual os encarregados da sua educação devem contribuir. Encarregados: pais, professores, aqueles que desenvolvem laços de amizade e laços familiares em relação às crianças. Porque a criança é um produto espiritual das experiências onde ela vive na família, na escola e na sociedade. Todos acabam colaborando conjuntamente para forjar esse caráter da criança. E é por isso que nós devemos observar muito bem o que os nossos filhos veem, ouvem, com quem conversam e como se relacionam. Porque eles também estão exercendo e impregnando essas impressões e esses ensinamentos naqueles que estão no papel dos nossos filhos. Os nossos filhos, então, são esses talentos. São os investimentos do alto que chegam às nossas mãos para que possamos multiplicar e fazer florescer. Mas sabemos que, como é um espírito que retorna e que coleciona muitas experiências, trará as suas más inclinações. Mas nosso, embora seja o papel de educar pelo amor, não pela violência. Porque hoje nós também observamos uma espécie de neurose coletiva para o normal. Se o meu filho gosta de brincar, é muito feliz e até um pouco barulhento, nossa, eu acho que ele tem excesso de atividade, é superativo. E aí a gente começa a patologizar as crianças, o que é temerário. Os espectros, autistas, os transtornos comportamentais, cada vez mais cedo esse tipo de diagnóstico é feito.
com toda a admiração que a psiquiatria e a psicologia nos suscitam, mas nós precisamos entender que a personalidade desse ser ainda está em formação e que toda e qualquer pecha que nós coloquemos nessa criança pode ser excessivamente doloroso e traumatizante para a vida adulta. É necessário ter parcimônia e cuidado. O que é o normal? O normal na nossa sociedade é exibir uma felicidade sem fim e um gozo irrestrito. É colocar aquela criança que é sempre bem comportada e que tira sempre as melhores notas? Que espécie de neurose nós não estamos cultivando para com os nossos filhos? É necessário revestir de educação e disciplina, mas sobretudo de ternura e de amor, essa educação que damos às nossas crianças. Até mesmo a legislação humana, não obstante todas as suas falhas e a sua visão ainda muito parcial e limitada, estabelece, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que as primeiras fases na infância são essenciais para a formação saudável do indivíduo adulto. E que nós, que somos aqueles encarregados de fazer com que eles sejam educados, devemos contribuir para o desenvolvimento cognitivo, mas também para o desenvolvimento emocional. Através desses gestos de disciplina e de carinho, nós vamos doando esses patrimônios de amor para que eles sintam, sobretudo, segurança. A segurança, principalmente na fase infantil, pode ser determinante para a geração da autoestima do indivíduo adulto. E aí a gente vê, não raras vezes, as crianças que não passaram pela fase das brincadeiras e que não tiveram oportunidade de ser mais elas mesmas, reprimidas e castradas, ser adultos um tanto quanto infantis. Uma forma até jocosa de se expressar. Dão calundu, se melindram com facilidade, ninguém pode falar nada que começa a chorar, no desespero sem fim. É necessário, portanto, perceber que essas primeiras fases são bem determinantes para a formação da personalidade do sujeito. Esses relacionamentos saudáveis e responsivos que nós vamos estabelecendo com as crianças passa também por observar comportamentos esquivos, cenas de violência e de agressividade que na infância já dá os seus primeiros sinais. Como nós lemos, se é na infância quando o espírito é mais permeável a fixar as impressões daquele que o educa, é justamente nessa fase que nós podemos direcioná-lo para o bem, mas sempre, como dissemos, revestindo de amor. E é por isso que na questão 385, mais à frente, Kardec vai perguntar sobre a mudança de caráter. Não raras vezes observamos, quando criança, um doce de menino, tão educado e bonzinho, sorridente, obediente, vai crescendo, vai ficando um tanto quanto independente, começa a ter resposta na ponta da língua. A gente fala A, ele faz B, só para contrariar. Quem nunca, né? Quem nunca viu ou quem nunca foi assim? E aí Kardec vai dizer, será que o espírito que mudou? Porque às vezes é tão diferente de quem era que parece até que é outra pessoa. E os espíritos respondem, a infância é quando se pode reformar o caráter. Mas chega uma fase que o espírito volta a ser quem ele é na realidade. Aquela doçura infantil, que é uma forma também, um mecanismo do alto de suscitar-nos amor para que possamos amparar aquela coisinha tão bonitinha. Quando o indivíduo vai ficando adulto, ele vai recobrando os seus patrimônios. E aquilo que ele conseguiu absorver da época infantil para a reforma desse caráter, ele como conquista de si mesmo. O que não conseguiu ser corrigido, só na próxima. Ou nessa mesmo, agora, ele assumindo a responsabilidade pela sua própria transformação moral. Então a gente vê que a criança é o produto de um esforço conjunto, não apenas dos pais, mas dos professores e de toda a sociedade. Por isso, todas as vezes que nós vimos uma criança, sobretudo aquelas crianças que, embora tenham pais, possam ser desamparadas moralmente, como aquela que bate insistentemente no nosso vidro, tio, me dá uma moeda,
Que nós possamos ver nessa criança o nosso Messias voltando pedindo auxílio. Que nós possamos ver nas crianças, nos sinais que estão pedindo esmola nas ruas, nas crianças que a gente chama de crianças problema, às vezes no nosso exercício profissional, que nós encontramos por aí, esse apelo do alto para o desenvolvimento da compaixão e da misericórdia. Esses seres nos suscitam amor e amparo. E se muitas vezes eles falam a linguagem da violência, é porque eles não aprenderam ainda uma linguagem melhor. E nós podemos ajudá-lo. Pai, dai à criança o guia. Porque elas precisam saber por onde caminhar. Precisam saber qual o melhor caminho para seguir. E às vezes lhes falta essa compreensão. As crianças não são miniaturas humanas. Às vezes a gente vê uma criança que parece um protótipo de uma mulher adulta ou de um homem. Até na parte de fotografia a gente vê isso, né? E acha lindo o menininho com um palitozinho pequenininho, a menina com um vestido toda maquiada. Cada fase tem a sua importância. E nós também precisamos dosar esse grau de exigência e de projeção que nós colocamos sobre os nossos filhos. Lembremos que essas impressões que ficam registradas na alma sensível das crianças é sobretudo uma emanação fluídica, é sobretudo um magnetismo do pensamento. E pensar também que aqueles filhos que nos chegam, que são dependentes, seja fisicamente, psiquicamente, que vêm com aquelas necessidades de um amparo maior, muitas vezes é a forma que o alto nos dá para que possamos desenvolver a nossa amabilidade e dispensar-lhe os cuidados. Os filhos desobedientes são aqueles que mais nos suscitam compreensão e amparo, porque os sãos não precisam de médico. É interessante como Jesus, ao vir à terra, escolhe justamente aqueles mais desprestigiados, os leprosos, as meretrizes, os mais odiados, os humildes, os simples, como Jesus ama as criaturas humanas e sobretudo aquelas que não suscitam amor. É muito fácil a gente amar o que é belo, o que é bom, o que já está reformado, mas cumpre-nos sobretudo exercitar esse amor para aqueles que mais precisam do nosso carinho e desvelo fraternal. Os filhos exigentes suscitam também a educação. São aqueles filhos com os quais nem sempre nós temos relações de afetividade muito profundas e que nascem através desse parentesco corporal justamente para nos estimular nesse exercício de amor. E pensar que todas as vezes que nós recebemos um desses pequeninos e orientarmos com este amor e este carinho, é o próprio Cristo que nós fazemos, como ele disse, anotado pelo evangelista Mateus. E aí nós podemos perguntar: onde está a misericórdia divina? Onde está a justiça de Deus, quando permite que um desses pequeninos, ainda na sua infância, experimentem a orfandade? Que tristeza! Nós que estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, enfrentando as experiências muito naturais ao nosso processo evolutivo, com as dificuldades que nós temos, invariavelmente, com os pais e nascidos num lar com o qual nós fomos recebidos com amor, experimentamos dificuldades. Imagine aqueles que não têm essa estrutura afetiva e que foram simplesmente desamparados pelos seus progenitores. Com que objetivo Deus faz isso? Com certeza, se Ele é o Pai de infinita bondade e misericórdia, não deve ser para torturar as criaturas humanas, mas muitas vezes um estímulo à compaixão, para nos suscitar o desenvolvimento desses enlaces de afeto, porque curando o outro, não raras vezes, nós também curamos a nossa criança interior. Existe um arquétipo psicológico que é uma espécie de modelo que fala sobre o curador ferido. Aquele que tem as suas próprias mazelas íntimas, ao curar o outro,
também consegue curar a si mesmo. Curando as mazelas de outrem, nós acabamos cicatrizando as feridas abertas que ainda estão no nosso coração. E visto de outra forma, somente aquele que sabe a dor que é passar por aquela situação se sente mais sensibilizado para dar o auxílio para aplacar a dor do outro. Porque quando a gente entende a dor, é muito fácil ter empatia. O arquétipo do curador ferido é muito interessante, porque quando nós acolhemos esses filhos do caminho que chegam às nossas mãos, nós também acolhemos e cuidamos da nossa criança interior que muitas vezes foi abandonada. Seja porque a fase adulta foi bastante precoce, seja porque experimentamos as repressões e a castração dos nossos pais, seja porque eles não nos deram todo o amor que nós desejaríamos ou precisaríamos. É por isso que aqui a gente tem uma demonstração excelente do amar ao próximo como a si mesmo. E o Espírito André Luiz, na obra Sinal Verde, vai dizer: a criança desprotegida é um apelo para que nós possamos trabalhar com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Muitos de nós, pelo menos quando jovens, queríamos mudar o mundo, fazer uma revolução na sociedade, a fim de que todos nós pudéssemos ser felizes. E nós que somos pais também queremos um mundo melhor para os nossos filhos, sem tanta violência e agressividade. Um ambiente menos hostil. Mas será que nós estamos preparando os nossos filhos e a nós mesmos para esse mundo transformador e reformador que nós esperamos alcançar? Porque a sociedade nada mais é do que fruto desse coletivo que se associa com todas as suas individualidades. A psicosfera da Terra é também a soma da psicosfera individual de cada um de nós. E quais têm sido os nossos hábitos mentais? Como anda o tipo dos pensamentos que nós temos vitalizado com mais veemência? Assim também será a nossa vida em derredor. Essas crianças, que ainda são tanto quanto mal educadas e mal direcionadas, não devem nos suscitar exasperação ou mais violência. Porque a violência só consegue se educar pelas doses de carinho. Como é que eu ensino a alguém agressivo que ele não deve proceder assim se eu tenho impaciência em relação às suas ações? Por trás daquela violência e daquela rebeldia tem uma grande dor, uma dose de incompreensão que foi sendo agasalhada ao longo do tempo. Por isso, este é um chamado para o entendimento e para a compaixão. André Luiz ainda vai dizer: a criança é uma edificação espiritual dos seus responsáveis. E nós que queremos erigir grandes obras sobre a terra, basta olhar para os nossos filhos. Qual a obra que nós estamos construindo? Recordemos Jesus, que no momento infamante da cruz, já prestes a expirar, vira-se para sua mãe e entrega-lhe o filho, João. Mulher, eis aí o teu filho. E para João diz: filho, eis a tua mãe. Naquele momento instaurando esse amor universal, que está além desses laços físicos, que apenas são uma organização da nossa sociedade na estrutura familiar. Lembremos de Maria Madalena, que não gerou por si mesma nenhum filho das suas entranhas, mas foi mãe dos leprosos de Dalmanuta, daqueles esquecidos da sorte, que eram desprestigiados e que não tinham onde cair, e que ela os amparou com esse apelo fraternal, dando essas doses de carinho e sendo mãe deles, e perecendo pela própria doença que os afligia. Isso é interessante, porque há de se questionar, nesses grandes mártires que conhecemos do nosso mundo moderno, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, um esquecimento completo de si mesmas, sem se preocupar com a saúde física, em não lidar de uma forma mais íntima com os doentes, com os leprosos, a pretexto de amar e de amparar aqueles que efetivamente não suscitam este amor e este carinho. E André Luiz vai dizer mais ainda: não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque eles são espíritos eternos.
Precisamos dosar, nem o abandono, nem o excesso de ternura. Às vezes nós projetamos para os nossos filhos um futuro brilhante e radioso. E isso é excelente, porque isso é uma demonstração fidedigna do verdadeiro amor. Mas não esquecer que o amor também é traduzido por disciplina e uma espécie de austeridade. Austeridade aqui sem representar aspereza, violência ou maltratar, mas representando disciplina, ensinando o que é o correto a se fazer. Dizer também não, ao lado do sim, porque às vezes o não é mais educativo. Pensemos em Deus. Se nós, que ainda estamos imperfeitos, com os nossos filhos fazemos boas coisas para eles, imagina o Pai, que é a inteligência suprema. E muitas vezes, quando Ele nega os nossos desejos e aplica-nos as correções necessárias para que nós possamos nos aperfeiçoar, nós reclamamos, resmungamos e achamos ruim. Não podemos pensar desse modo, porque é através dessa forma que Ele nos educa, por muito nos amar. E há uma história que eu gostaria de contar aqui que fala exatamente sobre esse excesso de ternura. Ela está na obra Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 10, intitulado Dolorosa Perda. Cecília tinha tudo. Era uma moça por volta dos seus 20 e poucos anos quando a sua mãe desencarna e ela fica vivendo apenas com seu pai. O seu pai, viúvo, sentia profundamente a falta da esposa. E nas primeiras 2 décadas da sua vida, da vida de Cecília, o contato com a mãe era muito superficial. Ela não conseguiu aproveitar satisfatoriamente essa educação. A mãe também, preocupada com as coisas do mundo material, como nós também ficamos preocupados, porque passamos muito tempo fora de casa, precisamos trabalhar para levar o de comer, para dar o sustento aos nossos filhos. Às vezes esquecemos que esses patrimônios morais e que esses ensinamentos é o verdadeiro legado que ficará para sempre com eles e que os livrará de grandes delinquências no futuro. Sem perceber a importância de tudo isso, a mãe de Cecília desencarna cedo demais e a menina, por não ter sido satisfatoriamente educada e por não ter também conquistas muito consolidadas em termos de moralidade, acaba descambando para a vida de prazeres. Relacionava-se hoje com um, amanhã com outro e acaba engravidando. Com 22, 23 anos, era ainda uma criança, psicologicamente uma criança. E naquela época, possivelmente a década de 40, quando a moça engravidava e não tinha marido, era uma vergonha para a família. E ela pensa no aborto. Ela não tinha nenhum vínculo com aquele ser. Aquele filho não havia sido desejado nem planejado. Qual tipo de responsabilidade ela teria de ser mãe com apenas 23 anos? Ela pensava, e a minha felicidade? E a minha vida? O meu corpo será deformado por receber esse ser que não me suscita amor? Eu o odeio e eu vou tirar a vida dessa criança antes que se desenvolva mais. A mãe, do mundo espiritual, tenta uma aproximação, mas fluidicamente era quase impossível. Cecília conservava uma espécie de couraça magnética que impedia uma aproximação da mãe com os seus eflúvios sutis de amor e de paz, mas insistentemente ela consegue arrancar-lhe algumas lágrimas. E Cecília parece ouvir, no recôndito do seu coração, aquelas palavras amorosas da sua progenitora. Minha filha, não faça isso. E ela, quase inconscientemente, lembra-se da sua mãe e começa a conversar consigo mesma. A minha mãe não me ensinou para o trabalho. A minha mãe não me deu o amor que eu tanto desejava. Desencarnou, morreu, e agora eu estou sozinha e desamparada nessa vida física. Eu vou aniquilar a vida deste filho que me chega de uma forma que eu não desejei. E não obstante, o amparo dos benfeitores espirituais,
André Luiz narra a excursão que foi feita para tentar dissuadir Cecília de fazer aquela loucura. Ela vai e comete o aborto. Naquele momento, houve uma relação tempestuosa entre ela e o espírito reencarnante, que pela maternidade poderia inclusive ter sido uma experiência salutar para que ela pudesse amadurecer psicologicamente. E por que eu narro essa história? Porque Cecília foi forjada pelo excesso de ternura. Às vezes, a gente até impede que os nossos filhos se encarreguem dos primeiros trabalhos domésticos. Lavar um prato, varrer uma casa, forrar uma cama. Nada que se configure como um trabalho escravo, mas dando a disciplina e mostrando a importância deles cuidarem das próprias coisas, de ter uma responsabilidade. Cumprir horário, ter responsabilidade com a escola, para mais tarde, perante as responsabilidades da vida adulta, que eles não se esquivem, que eles não fujam e assumam com coragem e perseverança. Cecília não teve, na época em que ela era mais permeável, essas impressões por parte da educação moral. Mas, por outro lado, a mãe, embora seja copartícipe, embora tendo podido colaborar, não teve uma colaboração tão efetiva, não é 100% culpada. Veja que, em todas as situações da vida, nós somos permeados e compartilhamos esses ensinamentos morais. Como dissemos antes, nós aprendemos e ensinamos uns com os outros. Cecília agora precisará responsabilizar-se e aprender por si mesma aquilo que não recebeu dos seus progenitores. E a mãe, quando retornar à carne, terá nessa dolorosa experiência bases para agora educar melhor os seus futuros filhos e não repetir mais os velhos equívocos. É por isso, meus amigos, que nós estamos agora diante de uma oportunidade imperdível. Reencarnados no mundo físico, com os nossos filhos, com os nossos pais, tendo a oportunidade de nos desdobrar em amor, disciplina e, sobretudo, educação. E já caminhando para o final, eu gostaria aqui de me lembrar de uma mensagem muito bela que há em o Evangelho segundo o Espiritismo sobre os órfãos, por um espírito amigo. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhe servirmos de pais. Lembrai-vos também de que frequentemente a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior, e se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria mais caridade, mas o cumprimento de um dever. Lembremos que acima de nós há um Pai Celestial, que sempre nos suscita esse sentimento de amor uns para com os outros, e às vezes somos nós que nos demoramos impermeáveis a essas vibrações cariciosas. Esses dotes que nós vamos desenvolvendo com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso próximo, é o desenvolvimento desse amor, essa prática do amor em ação, que nos promove o aperfeiçoamento de nós mesmos. O que fazemos nessa educação não é caridade, não é propriamente um bem ao outro, mas, sobretudo, um bem a nós mesmos. Porque para nós que somos filhos, é uma grande felicidade fazer a vontade do nosso Pai Celestial que está nos céus. Abracemos essa responsabilidade com confiança e paz, e que Jesus nos abençoe a todos.